Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E eu espero que vocês estejam bem também, porque o tema que a gente vai estudar hoje é muito legal. É um texto que pode parecer já conhecido, mas muitas vezes a gente não para para pensar a interpretação, a gente não para para pensar a aplicação e o que a gente pode aprender lendo esse texto, que é tão importante, pois afinal a gente vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metritas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, o que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é sobre convidando Jesus. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês, porque a gente vê aqui que a mãe de Jesus foi convidada para esse casamento, né, em Caná da Galileia. Jesus foi convidado também e os seus discípulos com ele. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Aqui Jesus ainda não era conhecido como Messias, como aquele que fazia milagres. Ele ainda não era conhecido como depois nos capítulos mais adiante a gente vai ver. Porque esse, como eu falei, ele é o primeiro milagre. Mas eu queria também chamar a nossa atenção para a aplicação disso. Será que nós temos chamado Jesus, convidando ele para participar das nossas vidas, das nossas decisões, daquilo que a gente quer para nós? Será que a gente tem confiado nos planos dele? Será que a gente tem convidado a presença dele para estar conosco? Porque repare, mesmo sem Jesus ter feito algum milagre antes, a gente vê aqui ele sendo convidado. Então não houve também um interesse da parte dos noivos ali de convidar alguém para fazer alguma coisa para eles, para dar um presente. Eles nem imaginavam que o vinho ia acabar. Isso foi uma surpresa para eles, né? O vinho ter acabado. Então a gente aprende aqui com essa história, né? Com esses primeiros versículos, que nós devemos chamar Jesus, convidar Jesus para os nossos corações, convidar Jesus para as nossas vidas. E esses noivos aqui fizeram isso. Se não chamarmos e convidarmos Cristo para as nossas vidas, para a tomada das nossas decisões, o milagre se torna impossível de acontecer. Então, muitas vezes, a gente acaba focando demais no milagre, naquilo que a gente quer de Jesus, mas a gente não chama ele. Então, eu queria deixar esse ponto para uma reflexão. Que nós possamos convidar Jesus cada vez mais para ser participativo nas nossas vidas. Que ele venha ter liberdade para fazer o que ele quer fazer. Que muitas vezes passa despercebido em todo esse texto reconheça o seu problema. E isso fica muito bem trabalhado, a gente consegue ver isso no versículo 3, que diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Ou seja, a gente vê aqui a própria mãe de Jesus, Maria, falando: olha, eles não têm mais vinho. Ela reconheceu aquele problema, por mais que aquele problema nem fosse dela, né? Aquele problema foi uma surpresa, né, que aconteceu ali na festa. Ele foi uma coisa que ninguém estava esperando, né, que ia acabar o vinho assim tão de repente.
Mas Cristo quer ver a nossa posição também diante dos problemas. Se nós vamos reconhecer ou se a gente vai fingir que esse problema não existe, se a gente vai fingir que nada aconteceu e que está tudo bem, sendo que não está, que houve ali esse problema. Que nós possamos também reconhecer onde nós estamos errando, falhando, o que tem dado errado nas nossas vidas, que nós possamos conversar com Jesus para que ele venha nos revelar por que está acontecendo o que está na nossa vida. Mas sem revoltas, nós podemos perceber que precisamos ter esse discernimento, precisamos ser sinceros com nós mesmos e com Cristo do que tem acontecido nas nossas vidas. Se não reconhecermos o problema e não pedirmos ajuda, não será possível um milagre em nossas vidas. Porque se a gente achar que está tudo bem, como que Jesus vai agir? Sendo que a gente não está pedindo a intervenção dele, né? Então a gente deve cada vez mais ter esse discernimento, essa sinceridade conosco e com Cristo. Então, a outra coisa que eu queria conversar também com vocês e que nós devemos aplicar também nas nossas vidas é a hora do milagre é a hora da obediência. Às vezes a gente esquece, né, que o milagre envolve obediência. A gente foca tanto no milagre que acaba esquecendo da obediência. A gente vai ler esse versículo, o próximo versículo, e nós vamos perceber o que eu quero dizer com isso, aonde que entra essa obediência. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O milagre também envolve uma postura nossa. Vai muito também do que a gente vai querer, como a gente vai agir diante do problema, como que a gente vai agir diante dessa situação. Por exemplo, aqui nessas bodas, nesse casamento, a gente vê que houve esse problema, Maria notificou Jesus, mas ele falou, olha, não é chegada a minha hora. Jesus, ele queria ver o posicionamento. O que Maria ia fazer? Ela ia desistir? Ela ia largar pra lá? Ela ia fingir e falar assim, não, então os noivos, né, que tem que resolver esse problema não tem nada a ver comigo. Não, ela ainda, nós vamos ver mais pra frente a postura dela, a postura de Maria. Nós vamos saber o que ela fez. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Nós vemos aqui Maria reconhecendo aquele problema e obedecendo, mesmo sem ela entender por que Jesus tinha falado aquilo. Ainda não tinha chegado a hora de Jesus começar a fazer os milagres, né? Mas Maria, com sua resposta de obediência, deu espaço e liberdade para ele agir. Então nós precisamos também ter esse discernimento, ter essa obediência necessários para o milagre. E também nós precisamos obedecer mesmo que pareça impossível. Às vezes é muito difícil. Às vezes a gente acha que está muito impossível a nossa situação, que como se nem Deus desse conta. Mas para Deus o que a gente está passando não é nada, não é nenhuma gota no balde. Porque nós precisamos confiar mais nele, precisamos confiar nos planos dele. Na Bíblia ele fala que os planos dele são mais altos que os nossos, são mais perfeitos que os nossos. Ele tem os sonhos maiores de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Então, o milagre só acontece se houver obediência, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos humanos. No próximo versículo, Jesus dizendo assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então, aqueles serventes, eles obedeceram a Jesus. Eles obedeceram aquilo que o Senhor estava falando, mesmo ainda sendo água e não vinho. Eles podiam ter falado, não vou levar o mestre-sala, imagina, eu estou levando água aqui, esse casamento precisa de vinho e não de água. Mas eles obedeceram mesmo assim. Então, obedeça sem questionar. Jesus quer ver qual é a nossa posição diante de suas ordens, se vamos ter fé, confiança nele, ou se vamos duvidar e desobedecer daquilo que ele está nos mandando fazer. Se vamos desobedecer às suas palavras, se nós vamos negar a nossa fé. E às vezes negar a nossa fé não é falar, não quero mais ser cristão, não confio mais em Deus. A gente não fala isso nas palavras, né? Mas a gente age assim. A gente age não confiando que os planos de Deus, eles são bons, perfeitos e agradáveis. Então aqui a gente vê que Maria e os serventes, eles tiveram essa posição, eles tiveram essa postura de obediência. Então, a gente também vai ver nesses próximos versículos o que mais nós podemos aprender com cada uma dessas pessoas e como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Essas pessoas deram espaço para Jesus trabalhar. Essas pessoas, elas confiaram em Jesus. Jesus tem tido espaço para trabalhar nas nossas vidas, ele tem tido liberdade, ele tem tido a primazia, a obediência necessária para trabalhar nas nossas vidas. Ou nós queremos fazer tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira, tudo daquilo que a gente acha certo. Nós não podemos agir assim. Nós devemos confiar em Deus em todas as situações. Aqui a gente vê que essa água chegou no mestre-sala e do mestre-sala ainda chegou no noivo e o mestre-sala elogiou. Ali aquele noivo falou, a gente sempre serve o melhor vinho no começo e depois no inferior. Então aqui a gente já aprende uma lição, porque quando a gente age por nós mesmos, o nosso costume, a nossa maneira de ver, a gente sempre vai ser inferior a Deus. Porque a nossa visão é limitada, a nossa visão é pequena, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo, mas Deus já sabe. Então os planos dele são sempre maiores, melhores, os planos dele são sempre aquilo que nós devemos confiar. E foi isso que aconteceu aqui, esses serventes confiaram em Deus. E mesmo o mestre-sala não sabendo de onde veio aquele vinho, os serventes sabiam, Maria sabia. Então, aqui teve mais participações aqui de pessoas que confiaram também em Deus, né? A gente vê também esse viver na dependência. A gente vê aqui como que eles foram dependentes de Deus, né? A gente vê mais especificamente isso nesse versículo. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Então a gente vê que até os discípulos estavam andando junto com Jesus, mas aqui foi uma confirmação da fé deles. Eles viveram ali na dependência que Jesus ia mandar, ali o que eles estavam precisando. É só a gente pensar, imagina 12 homens junto com Jesus, e esses 12 homens largaram tudo, largaram família, largaram emprego, largaram casa, largaram trabalho, largaram tudo, bens, tudo. E eles confiaram em Jesus. Foi mais uma prova que Jesus ia suprir aquilo que podia faltar. Jesus estava tomando conta deles. Então, só viveremos em dependência de Deus se dermos espaço para ele agir e confiarmos plenamente nele. Com esse milagre aqui do casamento, aonde ninguém esperava, mas ia surgir o primeiro milagre de Jesus. Foi o que deu início, ou seja, essas obras ainda iam ser as primeiras, iam ter muitas outras obras depois que Jesus ainda ia realizar. E eles iam confiar mais em Jesus depois disso. Então nós vemos que precisamos confiar em Deus e não queremos o nosso jeito, a nossa maneira, aquilo que a gente acha certo. Que nós possamos confiar cada vez mais no Senhor e menos na nossa carne, menos na nossa ótica. E é isso que eu quero deixar com vocês, nessa mensagem de dependência, essa mensagem de confiança em Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa confiar cada vez mais nele. Tchau!